Pessoal, a gente já começou a nossa transmissão ao vivo no YouTube, então enquanto isso eu vou subir um vídeo aqui para vocês, algumas artes nossas. O que você fez aqui? Porra, na moral, viu? A cidade tá toda brava, pedir moção, Não, foi sem música, eu vou colocar de novo. Desculpa, só um minuto. Isa, deixa que eu faço isso, porque você está aceitando as pessoas. hoje eu vou tomar luxo. Eu não vou trabalhar. A cidade tá toda travada. Não tem eu não vou trabalhar. A cidade toda travada. Escreve tanto pra pagar. Madeira foi trabalhar. De busão, dando papo do ar. Hoje eu vou comer madeira no ar. A cidade toda travada. Escreve de busão, dando papo do ar. Fiscal que é partideiro, motorista bicheiro de cobrador. Tem quem desvie dinheiro e gasta trabalho para ficar meu santo. Eu que não tenho tudo, não é um assunto Pessoal, tá entrando mais gente aqui. Enquanto isso, eu vou pedir a atenção de vocês para mais um vídeo nosso. Mas eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone, por favor. Os microfones, deixar só a câmera ligada. Aí todo mundo desliga o microfone só para não dar interferência aqui no nosso som, por favor. Podem desligar a câmera também. A gente não vai conseguir fazer a apresentação pelo vídeo, porque somos muitos, tá bom?
Pra o medo rodar. Tuberculose na cadeia faz chorar. E além da exemplo, vai matar. No mercadinho do bairro que se desfaz. Vai jogar nas barras do Ceará. Plano de saúde de pobre fia, não fica doente. Está por fim, o louco está por fim. Me engane Deus na morte, o louco está por fim. Preto, cabelo, crespo, jeans, velha, Dando meu. de Miami, tem sangue de Ruanda, governo econômico. Salário de um professor microscópico, papiro de qualquer família, sangue de olhos, é que a indústria da desgraça do governo é um bom negócio. Aí o médico vende um cansaço, vende até a mãe do negócio, que padece rodear a sua fé. Esse não é o prato de seus tipos que você quer. É a caça do capeta, é o medo que alimenta a besta. Se responder virar faltão, o governo vira inteira. Essa é a máquina de matar pobre. Quem tem religião. É o cara, esse peixe. Olha, o feroz tá dizendo craquinho, craca Colândia. O atleta é muita grana. O carnaval, você vai acabar. Dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro. Ô, Fran. Fran. Por favor, rapidinho. É o Felipe que vai representar. Eu tô tentando desligar minha câmera aqui, não tô conseguindo, juro pra vocês. Fran. Pessoal. Amor. Vem cá um pouquinho. Eu não consigo desligar a câmera. Pessoal. Pessoal, vamos começar o curso então? Eu sou a Isa, eu sou militante comunicadora do Movimentos Atingidos por Barragens, o MAB, coletivo de comunicação da Frente Brasil Popular de Minas Gerais, e é com muito carinho que a gente apresenta esse curso que a gente montou aqui em Minas para vocês. A gente não esperava essa quantidade de gente, da necessidade da comunicação agora nessa pandemia, nessa conjuntura, quarentena e tudo mais. Eu vou apresentar e terminar de avisar que está ao vivo também no YouTube. A gente teve um problema, porque eu espero que vocês entendam, a gente está tentando lidar com quase 1000 pessoas na internet, é um pouco difícil, ter que aceitar todo mundo aqui na sala, ligar as coisas no YouTube, fazer uma transmissão.
aprendendo aí bastante, apesar de sermos da comunicação, né? Estão aprendendo bastante sobre tudo isso. Então, a nossa transmissão está sendo em outro canal, ia ser no nosso canal da Frente Brasil Popular de Minas Gerais. Eu vou apresentar ele que é a primeira parte, a segunda as cores, né? Desculpa, Lela, se eu estiver falando errado, Marcela. E aí a gente vai querer vai fazer um pequeno intervalo aí de 15 minutos, a gente acha que até as 3h45, 3h50, isso da tarde, a gente consegue terminar essas duas primeiras partes, para fazer um pequeno intervalo de 10 minutos, né? Ir no banheiro, tomar uma água, e voltar às 4 para a gente poder passar para outra parte, que são as ferramentas. E as ferramentas foram que vocês mais viram, né? Foi a nossa no formulário que vocês preencheram. Então, a gente vai gastar um tempinho a mais nas ferramentas. Eu vou pedir, já vou avisar que a gente já prevê um atrasozinho, então, para acabar, porque as ferramentas a gente quer dedicar um pouco mais nelas, já que foi o mais pedido, a parte mais pedida. Então, a gente vai ficar um pouco mais nela. Agora, eu quero apresentar a Arine, vou pedir para ela entrar aqui, um pouco da frente para vocês, aqui de Minas Gerais, e logo em seguida a gente começa o curso. Só mais um aviso, viu aí 2 vídeos que eu acho que foi meio ruim, né? Tão do jeito que a gente esperava, acho que deu umas travadas aí, a internet também, esse tanto de gente. Mas, na verdade, foram várias imagens aí do nosso campo que a gente quis mostrar para vocês melhor aí, já que é um projeto aqui, é o clipe Boca de Lobo, do setembro de 2018. Quis passar ele porque ele mostra várias imagens de contextos que a gente teve até aquela época. Então, é muito importante para a gente ter essa assimilação da imagem, né? De como a imagem. Mariane, para apresentar à frente aqui, por favor. Ei, gente, boa tarde, bem-vindos e bem-vindos. Esse é o nosso primeiro curso aberto, transmitido ao vivo. A gente tinha feito um curso de OBS para auxiliar os nossos comunicadores e comunicadores populares a fazer lives, porque agora a gente sabe que toda reunião é live, toda formação é live também. O coletivo de comunicação da Frente Brasil Popular, ele está em eterna reformulação. Assim, a nossa formação atual tem quase que só mulheres, e a gente tem essa missão de formar novos comunicadores e comunicadores. A gente entende que um militante é um comunicador popular, que a gente precisa construir essa frente de comunicação como método, mas também como objetivo de luta, para que a gente não separe o nosso trabalho militante do trabalho de comunicação. A gente entende comunicação como política. A Frente Brasil Popular, ela é uma organização criada para defender os direitos e as aspirações do povo brasileiro, para defender a democracia e outra política econômica, uma que sirva a vida e não o lucro, para defender a soberania nacional e a integração regional, e para defender transformações políticas no nosso país. A gente é um conjunto de integrantes, representantes de movimentos populares, sindicais, partidos políticos e pastorais, indígenas, quilombolas, LGBT, negras e negros, mulheres e juventude. Eu mesmo sou do Levante Popular da Juventude, tenho a tarefa da comunicação da frente também. Acho que alguém compartilhou a tela aí. Estão me vendo de novo? Ok. E, bom, a gente está nas redes sociais como Frente Brasil Popular, Frente Brasil Popular Minas também. E a gente tem as páginas regionais aqui, vocês conseguem encontrar a gente no Instagram, no YouTube agora, a partir de amanhã, era para ser hoje, a partir de amanhã, e no Facebook. Então, bem-vindas, e vou passar a palavra para a Marcela para a gente começar o nosso curso de design popular. Valeu, gente. Ei, gente, tudo bom? Boa tarde a todos e a todos. Gente, seguinte. É o quê, mano? Boa tarde a todos e a todos, a nossa tarde de sábado. É o seguinte, a gente está
a gente sabe que é muito difícil, né? A gente pode pedir milhões de vezes para as pessoas desligarem o áudio e as câmeras, mas é isso, né? Ser massivo é um desafio para a gente. E quanto mais doido, mais massivo e mais difícil vai ser, mas também é o que a gente precisa, né? Porque o projeto que a gente quer construir, né? Um projeto de sociedade que a gente quer construir, ele é um projeto de milhões, né? Porque é um projeto popular para o Brasil e ele é um projeto de muitas pessoas, então ele vai ser cada vez mais doido mesmo. Então, assim, o desafio de desligar o microfone e desligar o vídeo vai ser o menor dos nossos problemas. Então, assim, vamos cada um e cada uma hoje aqui, né? Ter essa tarefinha com a gente, porque assim, durante a pandemia a gente está tendo muitos desafios e a gente conseguir fazer algumas coisas que já eram muito difíceis a gente fazer pessoalmente, que é a gente se aproximar, porque a gente quer estar junto, né? Eu acho que todo mundo aqui, para fazer um curso de design, que não é simplesmente um curso de design por ser de graça, né? Porque a gente está fazendo um curso aqui e ninguém está sendo pago para ele. A gente não está fazendo só porque a gente quer usar isso para, sei lá, fazer card para o nosso sobrinho, porque a gente quer, sei lá, às vezes a gente precisa fazer uma arte, né, para vender o nosso, fazer lá fazer monitoria, preciso fazer o nosso lá um cardzinho para, enfim, dar aula particular ou fazer meu negócio lá no meu bairro. Às vezes a gente precisa fazer isso sim. Mas o nome popular no card que a gente publicou, ele diz que essa formação ela é um pouco diferente, né? Ela é uma formação que ela tem uma intencionalidade, né? Ela tem uma intencionalidade que é trazer para a gente ali um porquê, né? Um porquê político, né? E a gente vai falar sobre política aqui hoje. Então, estou dizendo isso porque a gente vai ter que aprender uma forma de fazer essa aproximação, que já é muito difícil, já era muito difícil antes da pandemia, agora com essas redes e esse distanciamento nosso. Então, eu queria muito estar olhando para todo mundo mesmo, e que a gente pudesse estar olhando as câmeras e etc. Mas isso dificulta a gente que tem uma dificuldade de internet. A minha internet, assim, gente, a net não me ajuda. Hoje, tipo, eu passei, nossa, tadinha da Isa e da Ariane, que ouviram áudios meus xingando, assim, a net estrondosamente, porque ela não me ajudou. Eu usei o Canva para preparar, inclusive, a apresentação que eu vou tentar mostrar para vocês, e assim, ela não me ajudou, a net não me ajudou nem um pouquinho, então eu xinguei muito. Então eu vou pedir para vocês desligarem a câmera, pelo menos assim, só dentro da sala tem 178 pessoas. E eu tô gastando esses minutinhos para explicar isso para vocês, porque eu acho que a gente vai melhorar a qualidade da nossa transmissão, bota fé? E uma outra coisa que vocês podem fazer é aqui no Meet mesmo, tem 3 pontinhos do lado se vocês estiverem no computador, tem 3 pontinhos em configurações, você pode clicar, aí em vídeo, você pode mudar a configuração da qualidade do meu vídeo. E aí ele pode ficar um pouquinho pior para poder, enfim, né, ficar mais rápido e etc. Então é isso, vou pedir para vocês desligarem o vídeo de vocês, o áudio de vocês, para a gente garantir uma grande conversa aí hoje na nossa tarde de sábado. Então a primeira coisa é essa, né? Obrigada por terem aceitado esse convite, por estarem aqui junto com a gente. Eu acho que é isso, né? Um convite é de 2 lados, não é um convite de um lado só. Se a gente teve esse retorno muito positivo de quase 1.000 inscritos, é porque vocês também queriam estar aqui junto com a gente, né? A gente não está aqui sozinho. Então é isso. Primeiro, muito obrigada, né? Eu acho que isso é muito importante. O segundo é que, tipo assim, conversem comigo, porque, tipo assim, eu pedi para vocês desligarem o microfone e as câmeras, mas também eu não quero ficar falando sozinha, né, gente? Porque é ruim demais.
ficar falando sozinho. Então, conversem comigo, mandem as perguntas no chat. As meninas, eu vou ficar de vez em quando olhando o celular para as meninas poderem me mandar as mensagens. A gente tem um grupo aqui junto para elas poderem ir mandando as perguntas para mim também. Elas também vão respondendo, mas assim, elas poderem ir mandando as coisas e chega aqui a janelinha, né? Então, aí vocês vão também interagindo comigo, perguntando as coisas, falando, ó, tá bom, tá ruim, melhor aí, faz um sorriso, não gostei da cara feia, enfim, aí vocês podem ir melhorando. E é isso. Então, 10-10. Vou começar, gente, eu vou apresentar. Eu fiz uma apresentação porque eu acho que é melhor, tipo assim, para poder. Só está o meu áudio, Amanda? Para as outras pessoas também? Ou não? Responda aí. Não? Vocês me veem. Vê o vídeo. Então tá bom. Amanda, às vezes se você sair e voltar, dá certo, porque às vezes dá bug mesmo. Então tá, gente, eu vou apresentar aqui. Eu salvei a apresentação em PDF e em vídeo, para ver o que ficava melhor de apresentar. Aí vocês vêm e vê o que vocês acham melhor. Eu vou primeiro testar em PDF. Na verdade, não, eu vou testar em vídeo primeiro, porque eu acho que o vídeo vai ficar melhor. Calma aí. O Roberto também não tá me vendo, não. Ó, é o seguinte, ô Isa e Ariane, como eu tô agora na apresentação, eu não vou ver a janela do Meet. Então, qualquer coisa, vocês me mandam no grupo, tá? Vamos lá, então. Gente, primeira coisa, né? Então, essa daqui é uma formação em design popular. Quem sou eu? Né? Eu acho que a cabeça pensa onde os pés pisam. E eu quis começar falando um pouquinho de quem sou eu, quem é Marcela, por que eu tô aqui, né? Meu nome é Marcela Nicolas, eu sou aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. A gente começou organizando esse curso pela Frente Brasil Popular, a gente organizou pela Frente Brasil Popular em Minas Gerais, mas primeiro o objetivo nosso era tentar mobilizar o Estado, mas acabou que, tipo assim, né, explodiu, a gente viu que o design é uma demanda no país inteiro, né, não é só aqui no nosso estado, porém, que a gente tem, né, tipo assim, e inclusive não é só na Frente Brasil Popular, teve gente de diversas organizações, gente que não é organizada, enfim, muitas pessoas procuraram, né, e se inscreveram. Isso quer dizer uma coisa muito boa. Bom, sou sapatão, é um ponto também, eu acho que isso também diz de onde eu falo. Sou do coletivo de comunicação nacional hoje do Levante Popular da Juventude, né, atuo na equipe de design do Levante, né, então sou dessa juventude do Projeto Popular, atuo na comunicação também da Frente em Minas Gerais, e atuo atualmente na comunicação também do Periferia Viva, que é a nossa campanha, né, que estamos intencionalizando de solidariedade em todo o Brasil. E estou, tô lá sendo empurrada para fora da arquitetura e do urbanismo da UFOP, graças ao Senhor. Tomara que a minha orientadora esteja ou não me vendo, mas ela falou que vai dar certo. Coloquei meu IG ali também, né? Porque, enfim, né, somos todos designers e, enfim, me sigam ou não me sigam, podem mandar jobs também, aceito, nunca vou recusar. E é isso, assim, um pouquinho de mim. Bom, começando então. Oi. É porque uma pessoa, quando entrou aí, sem querer, apresentou a tela dela, então a sua saiu. Por favor, coloca a sua tela aí de apresentação de novo e fixa ela na tela principal. Só você apertar esse alfinetinho que tem aí. Calma aí. Como eu fixo? Fixar na tela. Isso. Obrigada.
Foi? Foi. Qualquer coisa eu te dou essa interrompida aqui rapidinho, ok? Tudo bem, pode me interromper, tá tudo 10. Então, é isso. Sapatão, comunicação, arquitetura e urbanismo. Solidariedade. Acho que resumiu eu. Então, vamos lá. Bom, e aí eu acho que, puxando aí, né, tipo assim, sapatão, comunicação... Ai, amiga, desculpa interromper de novo. Mais uma vez saiu. Pessoal, cuidado para não colocar a apresentação. Eu não consigo controlar daqui. Quando Nossa, você gente, me ajuda. eu não consigo controlar daqui. Então, por favor, cuidado. Cuidado aí para clicar na tela. Obrigada. Foi. Foi. Não existe algum botão aí que você consegue, não, nas configurações? Não tô achando, não achei até agora. Se existir alguém conhecer, manda no chat aí. É que eu acho que não tem como. Mas, enfim, é isso. Bom, vamos voltar, né? Então, assim, existem 2 pontos que, para mim, na minha apresentação, são importantes para conseguir puxar, né, na introdução, né, dessa formação. O primeiro eu não sou formada em comunicação diretamente, né? E, assim, eu acho que esse ponto é importante, assim, por 2 motivos. Isso não quer dizer de jeito nenhum que o nosso trabalho ele tenha que ser artesanal, que a comunicação e o design ele tenha que ser artesanal. E artesanal, eu estou usando o conceito de artesanal ali na perspectiva que Lenin, e aí eu vou citar, né, o velho e muito bom Lenin, que diz, né, tipo assim, que nós precisamos profissionalizar o nosso meio de atuação nas organizações populares. Então, eu, por não ser formada em comunicação, não quer dizer que a nossa comunicação tenha que ser artesanal. Ao mesmo tempo, não quer dizer que o único espaço que eu tenha de aprendizado seja a educação formal. Então, essa balança, ela tem que ser colocada, né? Então, não quer dizer que as pessoas que estão na educação formal, elas não tenham como disputar essa educação formal por meios, né, que consigam, inclusive, popularizar ela, mas também não quer dizer que as pessoas que não tenham acesso a essa educação formal não consigam, inclusive, profissionalizar, né, o estudo da comunicação, do design, etc. Então, esses 2 elementos são muito importantes. E qual que é o papel das organizações populares aí, né? Tanto a Frente Brasil Popular, né, que a Ariane falou um pouco, né, que é uma frente de atuação, e aí o lugar que eu piso, que é o Levante Popular da Juventude, se coloca na construção da Frente Brasil Popular, porque a Frente Brasil Popular, assim como a gente acredita no papel da frente, assim como outras frentes, né, na América Latina foram responsáveis por processos revolucionários, né, de tomadas do poder e etc., nós acreditamos, né, que a Frente Brasil Popular tem um caráter estratégico. E, assim, nós, portanto, construímos ela com esse caráter. A organização que eu construo coloca na comunicação um caráter estratégico de construir ela, né? De construir a comunicação em si. E o que isso significa? Né? Que a comunicação, ela tem... A comunicação, aí é a primeira frase que está nesse cartaz, né? A sociedade, ela está em disputa o tempo todo, né? A gente vive hoje numa sociedade que ela está em disputa, né? A gente tem ali alguns poucos que detêm, tipo assim, uma grande riqueza, né? Eu vou colocar, tipo assim, de uma maneira muito... Eu não vou conseguir... Esse é o primeiro elemento que eu acho que eu preciso colocar. Eu não vou conseguir entrar a fundo nesse aspecto, nesse slide especificamente, pelo tempo que eu tenho, assim, mas, inclusive, eu até conversei com outras pessoas, assim, que
eu falei assim, olha, eu vou pedir até desculpa para vocês, que é tipo Joana, Amélia, que são pessoas do Brasil de fato, que são grandes referências para mim na comunicação popular. Eu falei assim, olha, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu não vou conseguir entrar a fundo, eu vou trazer esses elementos de forma muito superficial, mas eu vou colocar tanto no material de referência, quanto levar para a formação algumas referências mesmo que eu possa indicar para as pessoas poderem aprofundar para quem quiser, porque eu acho que essas coisas são importantes, assim. Eu acho que a gente tem que se instigar a querer saber mais, né? Então, nem sempre, inclusive esses espaços online são horríveis, porque a gente fica, tipo assim, olhando para a tela do computador, às vezes a gente fica, tipo assim, nossa, menina, mas aí o que eu vou fazer depois? Nossa, vou aproveitar aqui para fazer alguma outra coisa, não sei o quê. E aí eu acho que essas coisas são importantes. Então, eu quero indicar coisas para vocês depois lerem com calma. E aí, no material que a gente mandou por e-mail, para quem se inscreveu, e aí para quem não está vendo a transmissão ao vivo, eu acho que pode anotar. Tem alguns textos do Brasil de Fato, né, que grande mídia não é. Eu posso anotar depois no chat, mas grande mídia, ou a Isa pode mandar aí e a Ariane podem mandar nas respectivas redes, né, que a gente está, tanto na sala quanto no YouTube. Grande mídia não é nome, é confete, acho que é isso. E que é do Brasil de Fato, e a roda de conversa da Joana que é do Brasil de Fato também, sobre comunicação popular, que são materiais que se aprofundam um pouco mais sobre esse tipo de debate, que eu acho que é importante. Assim. Mas, enfim, voltando. Então, comunicação é poder. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que está em disputa. E a comunicação, ela é um braço importante para essa disputa do poder. A mídia, né? E aí a gente não vai usar grande mídia. Esse nome a gente não vai, a gente vai usar mídia hegemônica, a gente vai usar mídia burguesa, para conseguir situar essa mídia que a gente fala, da Globo, essa mídia que a gente fala da Record, essa mídia, né, da Folha de São Paulo, enfim. E nós estamos numa comunicação, nós somos uma comunicação que disputa essa hegemonia. Mas nós não disputamos só a hegemonia no jornal, nós não disputamos só a hegemonia na rádio, na TV. O design também é uma ferramenta de disputa. Mas a gente não tem um mecanismo, né? Tipo assim, a imagem, ela é construída em diversas formas. Né? Da mesma forma que a rádio, né? Tipo assim, a música, por exemplo, né? O som, né? Vamos pensar, tipo, na verdade, nos sentidos que nós temos, né? Nós temos a visão, nós temos... O som é ele é de uma combinação, na verdade, é um sentido que a gente... que a música, ela é uma construção, né? A partir do som. A música é uma construção a partir do som. Da mesma forma, a imagem, ela é uma construção a partir do que a gente elabora a partir da visão. E aí ela pode ser uma foto, ela pode ser um card, ela pode ser o que a gente quiser elaborar a partir de uma colagem, enfim. Então, o design, ele é uma ferramenta de disputa da nossa visão. Ele é basicamente uma disputa da nossa visão ali, né? Da nossa estética, de como que a gente vai trabalhar aquilo. De novo? Ou não? Tá tudo bem. Então tá, não aconteceu nada. Então, o papel das organizações populares é de conseguir intencionalizar essa disputa. E por isso que tem que estar no nosso horizonte estratégico. A comunicação, ela tem que estar como estratégia, a comunicação tem que ser a estratégia, né, para a gente conseguir disputar, né, o nosso poder também. Ela tem que conseguir, né, que a gente dispute a hegemonia da sociedade. E isso foi utilizado tipo, em diversos momentos da história, inclusive nas revoluções triunfantes. Né? Então, a gente teve isso na Revolução Russa, a agitação e propaganda foi muito importante para a tomada do poder na Rússia, né? Da mesma forma em Cuba, e por isso que foi muito importante aquele compilado de imagens que a Isa mostrou no início, assim, né? Que juntou desde imagens que a gente tem no atual até do que a gente teve no nosso apanhado histórico, assim.
E por isso que que eu comecei a minha fala falando da palavra popular, né? Que é esse resgate, né? A gente não quer simplesmente fazer uma formação de design, assim. Senão eu poderia simplesmente abrir o Photoshop, pegar e falar assim, ó, então aqui a gente vai falar sobre as ferramentas, como é que a gente mexe em camadas, que poderia ser também, assim, mas não é o objetivo. Além da gente acessibilizar a ferramenta, a gente tem uma intencionalidade, né? E aí a gente vai para o segundo slide sobre o porquê design popular, que são alguns exemplos dessa intencionalidade, né? Eu peguei 5 exemplos desse. Um deles é esse card do MST. Eu peguei todos recentes, né? Para a gente, inclusive, ver o que a gente está vendo nas redes, assim. O que eu usei de critério para pegar esses materiais? Alcance nas redes. Porque são os nomes que a gente está usando nos dias atuais, né? Tipo assim, a gente usa alcance e a gente usa envolvimento, né? São nomes que a gente, né? Quem trabalha muito com redes sociais e etc., a gente costuma muito usar isso. Inclusive, eu tava conversando assim de uma forma que eu estava pensando em como tentar acessibilizar essa questão do design popular, né? Tipo assim, como falar do que é tipo, comunicação popular, design popular, para a gente pensar a construção dessa mensagem, né? Tipo assim, porque esse é o segundo ponto, né? A próximo slide é sobre isso, construção da mensagem. E aí eu estava pensando sobre, tipo, crush. Chegar numa crush. Como é que a gente chega na crush? Tipo assim, né, menina? Tipo, eu não sou uma pessoa, minha companheira que o diga, ela sabe, há 4 anos, que sei chegar nas pessoas. Tipo assim, muitas dificuldades. Mas quando você tá afim de alguém, vamos lá, quando você tá afim de alguém, você tá afim da crush e tal, você não pode simplesmente esperar que ela adivinhe que você tá afim dela. Assim, pode ser que aconteça, né? Que ela adivinhe que você tá afim dela. Mas na maioria das vezes você tem que, tipo assim, ir construindo essa mensagem. Bota fé? Tipo assim, primeira vez você manda uma mensagem lá. Aí, tipo assim, ela vai e te responde. Aí você vai e trabalha essa mensagem. Ela vai e fala pra você: ah, não, tipo assim, nossa, você gosta disso. Aí você não pode chegar e falar assim, você gosta de queijo? Aí ela vai falar, sei lá, gosta. Aí você fala, Minas, tipo assim, você é de Minas, aí você vai trabalhando a mensagem, até você chegar em alguma coisa que, tipo assim, dê a entender que, tipo, você gosta dela e isso vai virar, tipo, um date, sabe? Você não pode simplesmente ficar, não, você gosta de queijo, entende? Por quê? Porque essa mensagem tem que conseguir dar a entender que você tem algum envolvimento com a sua crush, algum alcance a ser construído com ela. Bota fé? Essa mensagem é basicamente a mensagem que você constrói no design. O que vocês acharam dessa metáfora? Eu achei que ficou boa. Mas, enfim, é basicamente a leitura que a gente faz quando a gente pega, tipo assim, a consequência das redes sociais, e a gente vê o alcance que isso teve nas redes e o processo que a gente teve para construir a mensagem. Nada é dado. A gente não pega e simplesmente tem uma grande ideia. A gente vai construindo isso aos poucos. E muitas vezes a gente fica, tipo assim, um tempão martelando naquilo. Então, esse processo de desenvolvimento do plano emergencial, da reforma agrária popular que o MST construiu, ele teve todo um processo, ele tem uma ilustração. Ele combina, além da foto, ele combina a ilustração para que seja adaptado para que ele seja adaptado à ilustração em fotos, num card, e inclusive isso foi usado de 3 maneiras diferentes. Eu não consegui colocar os 3 aqui, mas eles foram usados em 3 maneiras diferentes. Assim. Esse card do Movimentos Atingidos por Barragens, eu olhei 4 cards, e cards são muito difíceis, inclusive, de serem vinculados nas redes sociais.
eu peguei uns 4, 5 cards do MAB, cards, inclusive, com menos textos do que esse tem. Esse card, ele teve, tipo assim, 4 a 5 vezes o maior número de curtidas do que os demais, assim. Para além da estética, assim, né? É um card que tem um impacto visual grande, assim. Esse da Frente Brasil Popular também, você vê, tipo assim, tem uma narrativa, né? Tipo assim, ele tem... Acharam uma foto do Bolsonaro com um cavalo, assim, né? Tipo assim, e juntou com um meme, que é o Rei do Gado, com uma novela antiga da Globo ainda, sabe? Tipo assim, é isso, é uma construção de uma mensagem. E aí, é uma questão também de capital cultural, né? Que essa é uma questão do design popular também. A comunicação popular, ela não é... A disputa da narrativa, né, tipo, a disputa da hegemonia, ela não é só da gente conseguir, né, a gente conseguir ter grandes alcances nas redes. Não, é a gente conseguir que o povo, que o povo consiga ir acumulando esse capital cultural, né, porque ele é restrito a uma grande elite também, né? Quem sabe, por exemplo, essa estética, o que é as cores, como que elas combinam e as fontes e né, tipo assim, essa estética mais rebuscada e etc, ela é ensinada, né, tipo, antes era na Europa, aí depois foram nas universidades públicas, né, tipo assim, cada vez mais elitizadas do Brasil, e, tipo assim, o processo de popularização da cultura, né, desse capital cultural, ele é, tipo assim, ainda muito elitizado no Brasil. Então, o design, ele também contribui com isso, né? E ele contribui, assim, a passos curtos, mas a gente também tem um papel nisso, assim, inclusive com a história, em qual história a gente conta. E aí, por isso que eu peguei esse card, assim, esse card do Apoiadores da Ditadura Militar, em 64, em 2020, ele é muito bom. Ele é um card do Levante, ele é um card que não tem logo, ele não tem nada, mas ele usa as nossas identidades visuais, tipo as fontes, né? A gente usa essa fonte sempre. Ele é um card que, tipo assim, bombou, né? Ele, tipo, hitou, mesmo sem ter a nossa logo, sem a nossa identidade, mas ele conta uma história, né? Tipo assim, as pessoas muitas vezes não sabem sobre a Marcha da Família e que isso existiu em 64, e, tipo assim, a gente conseguiu contar a história de forma simples no card. Isso é muito, muito interessante, assim. Ao mesmo tempo que a gente consegue disputar uma narrativa de nomes, né? Tipo assim, de conseguir colocar e reunir com design, por exemplo, informação. E aí, por exemplo, eu coloquei esse card especificamente por questões de ferramentas, porque a gente vai olhar de ferramentas e as pessoas mandaram muito isso As pessoas queriam mexer no Photoshop especificamente, mas eu coloquei esse card porque ele foi feito... A base dele, tipo... Isso aqui é uma ilustração, né? Ela foi feita, né, uma ilustração gráfica, mas ela foi feita, a base dela é no Photoshop, mas a montagem dela inteira foi feita no Canva. E aí eu queria contar isso para vocês ficarem mais empolgados com o Canva, para vocês ficarem na formação até o final, assim, inclusive, porque muita gente não sabe o potencial que o Canva tem. Então, era isso mesmo. Então, vamos passar para frente. Então, por onde começar a construir a mensagem, né? Então, porque é isso... Opa, não, vamos voltar um pouquinho. Mensagem, volta lá. Por onde começar a mensagem. Então, é isso, né? Temos um desafio. Meu Deus do céu, eu errei aqui. Por onde começar a construir a mensagem. Então, é isso, né? O nosso desafio maior, quando a gente começa a fazer o design, é elaborar essa mensagem. Nós temos ali que dialogar com alguém, como, quando, onde. E teve eu estava fazendo um vídeo para um desses editais que saíram logo que a quarentena vingou, né? E, enfim, né? Tava lá eu e minha companheira fazendo vídeo, ela tava me gravando para mim, eu tava tentando lá conseguir algum recurso do BDMG Cultural. E aí eu tava tentando explicar para ela sobre... tipo assim, o processo, né, da arte, essa conceituação e tal. Aí ela pegou e falou assim, porque ela, tipo, gosta muito de cozinhar. Ela falou assim,
então fazer arte é tão simples quanto fazer um bolo. E fazer bolo não é nada simples. Aí eu peguei e parei assim. E eu também gosto de cozinhar. Eu peguei e parei. Falei, não, isso aí é muito bom, porque dá para eu construir todas as etapas, inclusive, com isso, assim. Essa é uma ótima forma, inclusive, de construir a mensagem, porque, tipo assim, eu preciso saber que bolo que eu quero fazer, para eu, inclusive, definir os ingredientes, que são, né, tipo assim, para eu definir os ingredientes é a parte da identidade visual, é a estética do bolo. E conseguir chegar no meu modo de preparo, que são as ferramentas, né? Que é como que eu vou fazer aqueles ingredientes se mesclarem, tomarem forma para aquele bolo ficar pronto, assim. E, enfim, né? Mas é aquela coisa, assim, é tão simples quanto um bolo, mas um bolo não é simples, e alguns amigos meus, não cito nomes, que o digam. Tem uns bolos bem feios, né, menino? Mas, enfim, mas é isso. Primeiro passo que a gente começa é para quem é esse bolo. Então, eu vou tentar dar algumas dicas para a gente começar a elaborar, tipo assim, uma peça de design, assim, que eu acho que isso é mais importante do que as ferramentas. Algumas pessoas vão discordar e falar, não, eu quero começar a mexer no Photoshop, quero saber como é que faz um render. Eu acho que essa parte é mais importante, porque não importa se o render foi mal feito, eu preciso entender a mensagem que aquilo foi, por que aquilo foi pensado. Não adianta eu olhar um card muito bonito e eu ficar olhando lá e não entender, tipo assim, por que diabo aquele texto está linkado com aquela tabela e uma coisa não linkar com a outra. Bota fé? Enfim, então, vamos lá. Primeiro passo. Que bolo que eu quero fazer? É bolo de chocolate? Eu quero falar do Bolsonaro? Eu quero falar do Zema? Eu quero atacar ou eu quero ser propositivo? O meu objetivo aqui é falar do meu projeto ou é eu desgastar fazer o desgaste do governo. Quem vai definir isso? Minha organização política. E aí, então assim, eu estou aqui falando do lugar que eu piso, que eu levante. Aí quem faz isso é minha organização. Eu não vou entrar, né, no ponto de onde eu piso. Aí vocês fazem isso na organização de vocês. Mas, tipo assim, aí vocês fazem, aí a discussão vai para dentro, né? Tipo assim, discute a concepção política do que é a mensagem por isso que a comunicação não pode estar deslocada de estratégia. Por isso que aquele processo é estratégico. Por isso que não é simplesmente faz um card aqui. Porque tem um processo de elaboração da mensagem. Então, enfim, né? Essa parte acho que fiquei mais calma aqui. Então, aí o segundo ponto é, para quem é? Para quem que eu vou dialogar? Porque aí é a linguagem que eu vou utilizar. Então, é mais jovem, qual que é o público? Por que eu estou falando isso? E aí eu vou falar isso, inclusive, eu fiz o formulário que a gente né, aplicou na inscrição, eu fiz um levantamento da faixa etária que se inscreveu aqui no curso, né? Quando tinha uns 800 inscritos, eu fiz um levantamento. Tinham aproximadamente 60%, mais de 60%, que eram jovens. Jovens até 30 anos. 35, acho que era isso. E aí, assim, tipo assim, até 60 anos e depois acima de 60 anos, mais uns 5%. Assim. Tinha muitas faixas etárias diferentes, assim, foi muito legal, inclusive, pontos positivos. Por que eu tô falando? Eu estudei a faixa etária do curso para pensar a mensagem que eu ia construir nas metáforas, no design. Tudo isso, assim, é uma construção da mensagem também. E tudo isso é importante para pensar um card. Não é mais simples, né? Se a gente vai construir, tipo assim, um card de uma plenária, vou fazer aqui um vídeo pode ser até vídeo, assim, né? A gente pensa a mensagem exatamente assim. Então, a gente pensa para quem é o público e a gente pensa a linguagem que vai se utilizar. E onde vai ser a festa. Então, por exemplo, no que a Isa mostrou no início, tinham outdoors e tinham cartazes.
você bota fé que para você fazer um outdoor, você precisa de uma arte muito maior. Depois do Photoshop, a gente vai ir no Canva, a gente vai trabalhar um pouco isso, do que um cartaz ou um panfleto. A sua proporção, é porque eu vou começar a usar algumas linguagens que eu acho que são importantes para a gente ir pegando, assim. A proporção que você tem é diferente. No panfleto, você precisa de uma qualidade menor do que você precisa para um outdoor. Né? Você precisa que você tenha uma resolução maior para o outdoor para que a imagem não estoure. Então, você já precisa, na conceituação, definir essas coisas, onde vai ser a festa e etc., para que isso facilite na elaboração da imagem. E aí, o último ponto nessa parte da conceituação é procurar referências. E aí, infelizmente, a melhor ferramenta que a gente tem ainda é o péssimo e velho Google, que é você ir no pesquisar, no Google pesquisar imagens, pesquisar o que você quer, porque ele puxa o seu algoritmo, é horrível. Mas o DuckDuckGo, todas as outras, são ruins, por quê? Porque eles não têm essa parte de baixo que te dá tamanho, cor, de tipo, e é praticamente tamanho, cor e tipo. Porque o tamanho, você pesquisar o tamanho da imagem em grande, ajuda muito na parte da resolução das imagens, e cor também. Então, são os dois pontos principais. Bom, então a parte de conceituação foi... Isa, me avisa, eu estou muito atrasada. Tá, não. Tem mais 5 minutos aí. Show. Dá pra terminar. Então, estética. Gente, se alguém tiver alguma pergunta sobre essa parte de conceituação e etc., ou da parte de estética, podem ir me mandando nesse e-mail, assim, não tem problema interromper e etc. no meio também não. Eu acho que é até melhor para a gente ficar mais dinâmico do que eu ficar falando o tempo todo, tá? Então, vamos lá. Que diabo é essa palavra estética? Marcelinha também é cultura. E aí eu pensei em trazer algumas coisas que eu achei bem interessante, assim. É que a estética, ela é chamada de filosofia da arte. E ela tem origem, né, numa palavra grega, a estesis, que significa a apreensão pelos sentidos, percepção. Por que eu achei isso muito interessante trazer? Porque eu acho que lembra o que eu falei lá atrás, assim, né? Em relação à imagem, né? Tipo assim, o design, ele é vinculado a essa questão da imagem, né? Da visão, dessa relação dos sentidos. Então, a gente precisa ir cada vez mais aprofundando, e é isso diz sobre estudo. A gente vai cada vez mais estudando sobre cores, formas, foto, coisas que vão, querendo ou não, relacionando com esse ambiente da estética. Ah, mas eu só vim ver esse curso para aprender a fazer uns cards. Não, tudo bem, você pode também, eu não estou falando que não pode. Eu estou falando que o meu papel aqui é mostrar que para a gente, e aí pro Levante, e pro, né, o que a gente quer que o design seja, enfim, é que ele não seja só uma ferramenta de fazer cards. A gente vem tentando trabalhar e à frente, enfim, para que ele seja cada vez mais uma ferramenta de batalha de ideias. Esse é o nosso objetivo. Ele ser uma ferramenta da comunicação popular para disputa de narrativas. Então, por isso que esse elemento da estética ele é tão sensível. Ele cada vez mais se aproximar da arte, ao invés de separar. Por quê? Porque a gente teve um movimento, tipo, principalmente na década de 90, que transformou, assim, né? A gente teve uma forma muito marqueteira de se ver a nossa política, a política como um todo, né? Tipo assim, de se terceirizar como a gente pensa a política. E nós precisamos resgatar que o povo precisa pensar e construir a política. E para ser a voz do povo,
né? Precisamos fazer com que, tipo assim, nós mesmos, tipo assim, vamos fazendo, tipo assim, enraizar. E eu vou falar isso, tipo assim, funkeiros cult. Não sei se vocês estão, né, tipo assim, uma parte, né, já que 60% são jovens. A página Funkeiros Cult, tipo assim, pra mim é um elemento, tipo assim, velho, batalha de ideias é isso aí, meu filho. Sabe? É isso. É tipo assim, é a galera da periferia, tipo, que tá lá postando foto, tipo assim, com o capital na mão e que tem, sei lá quantos mil seguidores no Instagram. Porque isso tem, tipo assim, tá bombou, velho, tipo assim, e isso tá conseguindo, tipo assim, disputar, sabe? Então, isso também tem que ser parte da nossa análise, sabe? Isso não pode ser menos político. Enfim. Então, eu estava até conversando com a Ana Júlia hoje que nós não podemos gourmetizar o Funkeiros Cult, mas também não quer dizer que nós precisamos fazer uma arte que não tenha. Ah, não, eu vou precisar fazer uma arte aqui, tipo assim, meio trash zona, para que ela se adaptar para poder dialogar, já que eu não sou da periferia. Gente, não é assim que funciona, não. Tipo, o diálogo ele é feito tipo a partir do lugar que você pisa. A cabeça pensa onde os pés pisam. É isso, é assim que funciona. E por isso que nós temos os nossos locais as nossas células territoriais estão lá fazendo tipo assim o trampo deles lá. Então a estética ela é adaptável ao povo e é isso que a gente precisa ir conhecer, é isso que a gente precisa ir construindo assim, e não tentando reinventar a roda, enfim. Então nós precisamos inclusive ir nos aproximando cada vez mais dos nossos sentidos, né? Tipo assim, como que a gente vai cada vez aproximando das nossas sensibilidades, o que a nossa sensibilidade quer nos dizer, assim, né? E tentando automatizar menos o que, tipo assim, é um card. Isso, a identidade visual, ela é importante e ela é construída, mas a estética, e aí eu já vou entrar no Canva com isso, a estética do Canva, ela não pode ser de jeito nenhum um padrão. O que eu vou mostrar no Canva para vocês, ele não vai ser o modelo do Canva. Eu não vou apresentar para vocês os modelos que o Canva trabalha. O que eu vou mostrar são as ferramentas que o Canva te permite usar, que aproximam e facilitam o que o Photoshop, até um tempo atrás, o Photoshop, Illustrator, etc., eram as únicas ferramentas que tinham do design. Então, enfim. Bom, mas se isso é estética, o que isso vira para o design, né? Se essa sensibilidade, esse bando de coisa que você me falou, o que isso vira? A gente pode falar durante a apresentação ou tem que esperar terminar? Não, eu tinha falado para ir mandando as perguntas para as meninas irem me mandando. Eu queria fazer só uma observação com relação à estética, 1 minuto, pode ser? Pode? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Enio, eu sou do Movimento Cultural, do PT, e sou formado em marketing. Eu queria só fazer uma observação com relação à estética, que eu gostei muito do que você falou, e inclusive você citou a questão de 1990, e eu queria só lembrar uma coisa, o seguinte... Desculpa, rapidinho. Deixa eu só te interromper. É porque tem muitas pessoas que estão fazendo as perguntas já no chat. Eu não queria... Eu queria... Oi, eu te interromper. A Marcela... Não, tudo bem, eu falo no final, então. Tudo bem? Ok, eu falo no final, então. Beleza. Pode mandar no chat que já a gente vai mandar para ela responder. Obrigada. Pode continuar, Lela. Ô, gente, meninas, inclusive,
eu ia porque assim, muitas das coisas, para eu não precisar depois voltar nos assuntos, se vocês puderem já ir me mandando as perguntas pelo grupo, eu preferiria, para eu não precisar voltar em tudo depois. Léo, não são Ah, perguntas, não. tá bom, fechou. Já tá respondendo. Tá bom, valeu. Valeu, Enio. Vou voltar então, gente. Cadê onde eu estava? Então, estava aqui. Um monte de coisa. O que que isso cabe, o que que isso volta para o design, né? Elementos da estética. Ah, eram os ingredientes do bolo. Então, quando a gente elabora a mensagem, a gente precisa, né? Tipo assim, vamos lá. Não, menina. Chegou, preciso pensar uma demanda. Chegou uma demanda. O que normalmente, quando a gente trabalha com o design político, né? Chega a demanda em grande parte de duas maneiras. Ou aparece uma notícia, ou a gente tem uma ideia a partir de uma notícia, a partir de um furo político, enfim, né? Ou a gente tem algum espaço a ser construído, uma campanha, uma identidade, alguma coisa que a gente precisa elaborar, assim. Isso tem que ser feito de forma coletiva, essa é a primeira premissa, né? Tipo assim, isso não é feito, eu tirei aqui do meu sovaco e eu vou aqui elaborar, né? Tipo assim, isso onde, eu tô falando do chão que eu piso, né? Mas assim, isso não é normalmente elaborado, eu aqui vou pensar o que isso tem a ver. Mas eu posso pensar, pelo menos, tipo assim, ter a ideia, né? Tipo assim, o fio criativo, né? A partir daquela conceituação, né? Eu preciso, tipo assim, ter alguma ideia, uma ideia a partir daquilo. E aí, por exemplo, 1 milhão, eu vi vários cards sobre isso, assim, na sexta-feira. Sexta foi ontem, né? Doidona. 1 milhão de infectados. Essa foi a notícia que teve ontem nas redes. 1 milhão de infectados no governo Bolsonaro. E aí várias organizações populares soltaram, né, cards sobre isso, assim, de diversas maneiras. Usando o Bolsonaro, as fotos do Bolsonaro de máscara, e etc. Assim. Tudo dependia, tipo assim, de como você queria atacar o Bolsonaro, porque ninguém queria te passar a mão nele, né? Todo mundo queria atacar ele. Como que a gente vai chegar na parte da estética? A partir da conceituação que foi elaborada, você vai definir os ingredientes do seu bolo. Vamos lá. Para bolos diferentes, para mesmos ingredientes, você pode ter diversos bolos. Essa é a grande sacada. Você pode ter uma combinação isso é probabilidade. Eu tenho aqui mesmos ingredientes de cores, de fontes, de formas, de fotos. Pode ser da mesma organização, inclusive, né? Tipo um conjunto, um combo aqui de identidade visual, por exemplo. Isso pode ser combinado de diversas maneiras e tamanhas maneiras que sugere, tipo assim, incombináveis peças de design. Isso vai, tipo assim, o que a sua imaginação conseguir conceber. Porque isso pode ser recortado, isso pode virar, tipo assim, ilustração, enfim, né? Então, para mesmo os ingredientes do bolo, diferentes combinações e bolos diferentes. O que vai mudar isso? O seu modo de preparo e a sua mensagem, a sua conceituação. O modo de preparo, a gente vai passar na parte prática, que são as nossas ferramentas. A conceituação o que você vai definir, né? Aí é a sua mensagem que você vai ter construído antes. E os ingredientes? Né? Quais são esses ingredientes?
Eu já estava passando igual o slide. Bom, primeiro, teoria das cores. Por causa do tempo, eu vou passar um pouquinho rápido, mas eu vou mandar... eu mando esse PDF por e-mail para todo mundo que se inscreveu também, tá bom? Mando ainda hoje. Bom, primeira coisa, nós temos aí basicamente 3 tipos de tipo de junção, né? Tipo assim, de formatação de cores. RGB, RYB e CMYK. Basicamente, para impressão, se usa o CMYK, o RYB é o mais, posso falar realista? Enfim. E o RGB é o mais próximo, é o para web. Ele é o mais, é o que, o reflexo de luz, né? E aí, se você pensar, o da web é tanto celular, notebook, etc., é o que tem, você tem uma luz direta, né? Então, por isso que a gente usa o RGB. Então, qual que a gente usa? E por que diabo é isso, né? Tanto no Photoshop, você escolhe esse espectro de cor, você escolhe qual espectro usar. Então, às vezes, por exemplo, dá bug no Photoshop, você não sabe porque você salva, você recebe de alguém, e aí você vai salvar de novo, você não sabe o que aconteceu. Então, qual que eu uso? Se você vai fazer peça para web, RGB. Se você vai fazer peça para impressão, CMYK. É isso. Só o que eu vou explicar disso, eu vou centralizar só nisso. Cores primárias, secundárias, terciárias. É aquilo que a gente pode ter visto no colégio ou não, assim, né? Mas que eu vou mandar depois o círculo de cor, mas que as cores, a gente tem as cores primárias e a combinação entre as cores primárias, entre elas formam as cores secundárias, entre as cores secundárias e primárias formam e entre secundárias e secundárias formam as terciárias e por aí vai, até que você tem todo o globo de cor. Que eu vou passar ele para frente, né? E aí, a psicologia das cores, que para mim é o ponto mais legal de estudar e que eu acho que é legal da gente conhecer um pouco mais. Por quê? Cada cor tem uma coisa que significa pra gente. Isso não é uma coisa de gente que, tipo assim, nossa, mas você tá me falando isso só pra mostrar que, tipo assim, isso, sei lá, você é uma pessoa que reflete sobre as coisas. Não, eu tô falando isso porque as cores têm o seu olhar, a retina reflete e de alguma forma ela tem, tipo assim, influência em como que você vai reagir. Isso é usado pelo capitalismo. Eu vou colocar dessa maneira bem direta. O McDonald's é amarelo e vermelho porque são cores que atiçam a sua fome. Então, e são cores que atiçam a compra. Então, por isso que é importante a gente conhecer, porque a gente também precisa conhecer como que as cores reagem sobre os nossos comportamentos. Bom, uma pergunta da Rosana Lourenço. Se devemos pesquisar sobre a estética do fã para fazer um card que nos comunique com esse público. Sim, acho que a gente, se a gente tem uma intencionalidade de dialogar por algum motivo com o público da juventude a partir do funk, acho que é importante a gente conhecer sobre a estética do funk. Bota fé? Eu não acho que que todo mundo tem que conhecer sobre a estética do funk em todo momento. Acho que é importante conhecer sobre a estética do funk. Acho que todo mundo não tem que criminalizar a estética do funk. Mas acho que é importante o estudo sobre ele, se nós temos em algum momento a intencionalidade de aprofundar ou de realizar algum material que busque dialogar sobre o público da juventude, o público da periferia, o público que tem uma proximidade mais direta com o funk. Bota fé? É um recorte de referência. Da mesma forma que, se queremos fazer uma atuação direta com
Se eu quero fazer uma ação no meu prédio, que é um prédio do centro de Belo Horizonte e que tem muitos senhores e senhoras, tipo de 60 a 80 anos, é a meia idade, eu abaixo bastante a idade média do meu prédio, eu devo ter que fazer outros tipos de pesquisa. Por exemplo, talvez do samba, porque tipo, é um público que provavelmente vem daqui de Belo Horizonte, entendeu? Eu vou ter que, tipo assim, buscar outras referências, outro tipo de estudo prévio, porque o meu público vai mudar. Bom, então, de teoria das cores, eu tenho, então, essas duas dicas principais, assim. Primeiro, RGB para web, CMYK para impressão, e estudos sobre psicologia das cores, principalmente sobre o que é cor quente, o que é cor fria, e que cor combina com qual. Mas, Marcela, como eu vou saber qual cor combina com qual? Calma, eu preparei isso. Olha aqui. Calma, calma. É um site ótimo. Adobe Color. Esse site é um site que você pode cadastrar para fazer o login, ele não te cobra nada, enfim, para você se cadastrar. Inclusive, é muito bom ter um cadastro na Adobe, ele não, enfim, é de graça e é algo que, por exemplo, você pode salvar suas paletas, deixar isso tudo salvo na Adobe e depois exportar. E ele te permite fazer combinações de cor. E também, além, por exemplo, aqui, se você vê, tem análoga, monocromática, ele já te dá o tipo de combinação que você vai fazer. Então, você não faz só, tipo assim, eu quero fazer aqui com cores complementares. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer cards com cores complementares. Você pode escolher com quais combinam mais, né? O que eu gosto? Eu não gosto muito de fazer essa escolha de cor sozinha. Eu gosto de perguntar, às vezes, para as pessoas. E não preciso usar todas as cores do card, tipo, todas as cores da paleta. Escolhe duas, né? Tipo assim, escolhe duas, às vezes, para contrastar. Por exemplo, as cores que a gente usou para fazer a divulgação dessa formação. Era isso que eu estava tentando lembrar. O verde e o vermelho. As outras cores, elas foram cores que foram complementando, né? Foi o preto, o branco, o cinza. Então, né, foram duas cores que contrastaram, que são as cores da Frente Brasil Popular, com outras cores que serviram mais para ir segurando, mais para, enfim, né, para irem fechando a paleta. Então, o Adobe Color, você consegue fazer isso. Uma outra coisa muito boa do Adobe Color é que você consegue, no extrair tema, que é essa aba, você jogar uma foto e ela extrai automaticamente uma paleta de cor. Isso é muito bom quando você quer, por exemplo, por exemplo, no meu TFG. Nossa, perfeito. No meu TFG, eu tinha feito, eu fiz... Ana Júlia. Eu fiz um cartaz e a partir desse cartaz eu extraí uma paleta de cores que eu usei para toda a revista, por exemplo, que eu estava elaborando. Bom, passando então. Tem outros sites além do Adobe Color. Agora, em fontes. Eu estou resumindo um pouco, viu, gente? Para a gente poder ir mais para a parte das ferramentas e conseguir dar esse intervalinho para a gente poder esticar as pernas e beber água, que minha boca tá seca de nervoso. Eu estou bem tensa, viu, gente? Eu não sei vocês, mas assim, vocês não, mas eu fiquei bem tensa com a formação depois que eu vi que tinham quase 1000 inscritos. Mas vai dar tudo certo. Não, Isa, não tem 5 minutos, vai ter que dar um pouquinho mais, tá? E eu amo a Rúbia também, gente, que eu tive aqui um apoio de palco. Produção, a Rúbia que mora comigo, vai me dar uma água. Bom, fontes, tipografia. Na verdade, está acabando, assim, eu acho que em 10 minutinhos a gente fecha essa parte e depois do intervalo a gente vai para as ferramentas.
3 tipos de fontes e de tipografia. A gente tem as fontes serifadas, né, que são essas fontes que têm esses tracinhos, né, que são essas fontes que são fontes de máquina, né, que a gente chama. As fontes sans serif, né, que são as fontes cheias, e essas fontes display, que são as fontes que a gente normalmente usa, por exemplo, essa fonte do design, né, que a gente está usando para, tipo, formação em design popular. E aí, entre elas, a gente tem combinações que a gente pode fazer ou não pode fazer. Por exemplo, você não pode usar uma fonte. Se você usa uma fonte display em texto corrido, ou uma fonte sans serif em texto corrido, tem uma chance grande dela ficar muito cansativa. Assim, você até pode usar uma sans serif, desde que ela não seja negrito. A display, né, sem chance, assim, ela costuma ser uma fonte que ela tem muitos elementos, ela é muito rebuscada, então ela vai ser uma fonte que vai cansar a vista, né? Então ela vai perder muito a legibilidade do seu texto, né? E o objetivo querendo ou não, vou falar dessa pergunta. Eu vou voltar, eu vou dar um pause na fonte, porque eu achei que essa pergunta cabe mais no ponto anterior. Se a escolha das cores não depende da temática do cartaz. Depende. E aí eu acho que esse ponto entra na conceituação, por exemplo. Se você tem se a questão das cores, por exemplo, pode ser um elemento central na sua mensagem, ela tem que entrar na sua conceituação. Não necessariamente, né, as cores vão estar na sua mensagem, mas podem estar. Porque, por exemplo, se você quer passar uma mensagem de acolhimento, você não pode colocar um rosa-choque no seu cartaz, né? Você tem que passar, né, uma sensação de tranquilidade, um azul claro, um azul bebê, enfim, né? Tipo assim, por isso que a psicologia das cores é muito importante, né? Por isso, tem vários sites, né? Tipo, eu posso passar outros sites de psicologia das cores especificamente para vocês darem uma olhada. Mas tem vários, você pode jogar no Google mesmo, psicologia das cores, vocês podem pesquisar sobre isso, assim, é uma coisa legal, eu gosto particularmente muito de estudar sobre isso. Mas, por exemplo, se a gente está, tipo assim, fazendo um cartaz sobre, deixa eu pensar uma coisa, que a cor necessariamente é uma coisa sobre o SUS. Eu estou fazendo um cartaz sobre o SUS. Necessariamente a minha cor tinha que ser azul, por exemplo. Assim, pode ser que o meu cartaz tinha que ser amarelo, pode ser amarelo, né? Tipo assim, mas meu cartaz tinha que ser azul, porque, tipo, tinha que ser um cartaz do postinho, por exemplo, enfim. Então, essa pergunta da Silvia é muito boa mesmo, assim. A escolha, ela não depende necessariamente, mas ela faz parte, sim, ela faz parte da conceituação, ela está relacionada com a conceituação, então ela está imbricada nessa parte anterior, né, dos elementos, do ingrediente do bolo, e aí vai se cruzar, né? Porque quando você pega a conceituação e joga nos ingredientes do bolo, é aí que as coisas, por isso que eu falei, né? Tipo assim, você tem uma lista de ingredientes com os mesmos ingredientes, você faz bolos diferentes. Isso depende da mensagem e depende do seu modo de preparo. Então, você pode ter uma mesma paleta, você pode fazer a mesma paleta e combinar ela de formas diferentes de acordo com a sua mensagem, por exemplo. Perfeito. Então, vamos voltar na tipografia. Então, você tem ali a fonte display, que normalmente você usa ela para título, dificilmente você usa ela para outras coisas, assim, você pode até usar ela para um subtítulo, às vezes, mas, assim, normalmente você usa ela para título. A sans serif, você costuma usar ela para título e, às vezes, para um subtítulo. E a serifada, que você costuma usar ela para texto corrido. Então, basicamente, é isso, assim. E você costuma combinar elas de algumas maneiras, né? Você pode fazer, tipo assim,
Você pode fazer um cartaz só com sans serif, por exemplo, trabalhando elas tipo, em letras maiores e menores, se você não tiver texto corrido. Por exemplo, se for um cartaz com pouco texto e etc., não é um problema. Ou só com display, se for com pouco texto também. Ou só com serif, se for com pouco texto também. Isso não é um problema. Onde que eu posso procurar fontes e como que eu instalo essas fontes? Ó, a maioria das fontes você costuma achar no DaFonte. Salvo algumas fontes específicas, que aí você joga no Google, enfim, aí você, tipo assim, que, por exemplo, alguém te manda um arquivo do Photoshop, e aí você vai abrir esse arquivo e não tem a fonte. Ô, gente, eu tive aqui para falar que muito obrigada, assim, eu tô até envergonhada agora. Ô, gente, obrigada mesmo, assim, pelos elogios. Na verdade, a linguagem diz muito sobre a educação popular, sim, sobre a comunicação popular, e diz sobre o meu nervosismo também, porque eu fico um pouco mais descontraída quando eu tô nervosa. Enfim, mas aí depois deixa eu continuar, eu vou parar de te olhar aqui no chat, Isa, para terminar esse ponto só. Enfim, então eu costumo olhar no da fonte. E aí da fonte você costuma achar grande parte das fontes, na real. Quando você não tem, você procura no Google e você costuma achar as coisas. Assim. Mas vamos supor que alguém te manda um PSD, né? Um arquivo PSD é a extensão do Photoshop. Alguém te mandou um arquivo. Aí você foi lá e foi abrir aquela bagaça. Aí você abre no seu computador e aparece aquela mensagem assim. Você quer, tipo assim, se você alterar essa camada, esse layer, essa fonte não está instalada no seu computador, você vai. Enfim, aparece alguma coisa de advertência falando que essa fonte não está instalada no seu computador. Eu nem lembro o que escreve direito. Não clique em nada. Minha dica, não clique em nada. O que você vai fazer? Você vai clicar uma vez em cima do texto e vai na caixinha. Eu vou mostrar para vocês o que aparece quando você. O que significa. Eu vou abrir um arquivo que eu não tenho a fonte instalada. Vai aparecer. Quando você clica uma vez em cima do texto, vai aparecer o nome da fonte que não, tipo assim, que não está instalada. E aí você vai jogar no Google ela. Tipo assim, fonte Bababli, fonte, como que chama essa? Yellow Rabbit. Nossa, não ruim. Fonte Yellow Rabbit. Joguei no Google. Vai aparecer para você baixar. Aí você baixa ela, instala ela. Quando você, tipo, clicar de novo, fechar o arquivo e abrir de novo, você já vai estar, tipo assim, certinho. Ah, Marcela, e aí como que eu instalo a fonte? Tá vendo aqui nesse print que eu fiz aqui? Que chique? Tá escrito como instalar uma fonte. Pronto. Chique no último. Pronto. Aí agora... E sobre formas, fotos e mesclagem de coisas? Onde que a gente vai ver? Como tirar fundo, como que a gente vai... E como colocar, por exemplo, esse retângulo e destacar um texto, porque, por exemplo, eu falei sobre texto, mas eu não falei como destacar um texto. Aí a gente vai fazer isso na prática no Photoshop e no Canva. E da mesma forma, essa sombra no arquivo aqui, enfim, todas essas coisas a gente vai fazer no Photoshop e no Canva, que eu vou abrir os dois depois do nosso intervalo. Certinho? Faltou mais uma coisa que eu vou fazer antes do intervalo. Calma aí, Isa. Quais aplicativos e coisas que nós vamos mexer? Na verdade, eu não vou passar os para celular, eu só vou indicar, né? Porque eu não consigo mostrar para vocês, né? A tela do celular, porque eu tenho que escolher um para apresentar. Para celular, eu uso o PixArt, a versão grátis mesmo, de edição de foto, porque eu acho que os efeitos dele são bons, ele tem os ajustes básicos de imagem e, tipo assim, eu fotografo também.
Então, eu consigo editar as fotos que eu tiro e editar as imagens que eu preciso, o basicão dele no PixArt. Esse Background Eraser, ele escreve desse jeito. Ele é um aplicativo super leve, ele tem acho que 5 megas. Ele é o melhor aplicativo para remover fundo no celular. Por quê? Porque ele, para além daquele... É porque é o seguinte, no Photoshop eu vou mostrar isso certinho, mas a gente tem algumas formas de retirar fundo de imagem. Você tem tipo a varinha mágica, que você clica e por proximidade de cor ele retira, por proximidade de cor no pixel ele retira o fundo. E você tem como tirar, por exemplo, também ir selecionando, né? Ir contornando a imagem. O Background Eraser, a maioria dos aplicativos de celular, ele só te dá esse da varinha mágica, né? Esse de proximidade de cor. Esse Background Eraser, ele te dá a possibilidade de você também ir fazendo como se fosse o contorno da imagem com o seu dedo. Eu acho isso muito bom, porque ele te dá mais precisão, né? Então, você consegue fazer um render no celular mais bem feito. Então, você consegue dar zoom, fazer o que a gente chama de offset, né? Que você coloca o cursor, né, que você vai fazer o cursor que você vai usar para fazer, como se, o cursor que você vai usar separado do seu dedo para você conseguir enxergar, enfim. Então, eu acho ele o melhor aplicativo. E o Canva para celular. Então, são os 3 que para celular que eu acho que são bons para orientar o uso. E para computador, o Photoshop portátil, que aí no e-mail que eu vou mandar hoje, com essa apresentação, eu vou mandar uma pasta com o Photoshop portátil PS6, meu Deus do céu. E o Canva é no navegador, né? E tem o Photoshop Online também, que agora ele tem mais ferramentas, assim. Então, para quem não quiser instalar o Photoshop portátil, tem o Photoshop Online. Eu uso no meu computador o Photoshop portátil. O Photoshop portátil, por que ele é bom? Ele não precisa ser instalado no seu HD. Então, ele é ótimo para você não precisar ter, tipo assim, um mega computador que permita, tipo assim, um super HD, com uma super placa de vídeo e etc, que consiga, enfim, né, resolver tudo isso, assim. Mas para quem não quer, tipo assim, ter nada, né, no computador necessariamente, nem baixar ele não precisa, tipo assim, enfim, nada. Você pode usar ele só de vez em quando no Photoshop Online também. E eu deixei aqui um extra, que é de redes, que é o MLabs, que aqui na Frente Brasil Popular estadual a gente usa, que para fazer, tipo assim, acompanhamento de redes sociais e etc., a gente vem utilizando ele, assim, para programação de conteúdo, a gente usa ele e é bem, bem sensacional. A gente paga um valor, acho que é R$50 no ano, enfim. E é isso. Show! Aí vamos... Acho que é isso. Esse PS é o normal. Então, ele é o portátil. Ele tem... Assim, as funções dele são práticas, são pouquíssimas que são diferentes. Assim, o basicão dele é igual o Photoshop normal, assim. Ele é o PSCS. Isso, 6. É por isso que eu fiquei, tipo assim, eu odeio a quantidade de S. PSS6. Isso, mulher. Photoshop, PSS6. É porque é a logo dele, menina. Mas é isso. Eu vou passar os slides e vou passar Ele não é pago, porque eu vou passar a pasta para vocês no e-mail. E aí eu não vou falar isso no YouTube. Tá bom, Alessandra? E aí é isso. Aí agora a gente vai para o intervalinho, já que são 4, vamos até 4 e... Só mais uma pergunta aí que eu acho que você não viu. A Alice perguntou, tem fontes do tipo serifada mais arredondadas ou daí muda o nome? Não, tem, mas aí, tipo assim,
mais arredondada sem a serifa, sem o traço? Acredito que sem ser tão quadradonas, igual as serifas apresentam ser. Não, ela tem. É porque a serifa é aquele. Ela o serife. Ela, tipo, não necessariamente ela é quadrada. Ela pode ser redonda. O problema não é ela ser. Ela, é isso, é o que a De Lourenço falou. O problema não é ela ser redonda ou ser quadrada. O problema é o. A questão é o serif. É porque eu não sei como fala em português, é porque é ruim mesmo. Tem umas questões do design que elas são. Inclusive, acho que essa é uma questão muito importante. Se alguém, tipo assim, é serifa em português? Pronto. A serifa é esse traço, tipo assim. E aí, isso, tanto na letra redonda ou quadrada, é esse traço. Isso que faz essa fonte ser, tipo, serifada. Eu achava que a gente falar serifada era um aportuguesamento, inclusive. Lela, então ótimo. Eu acho que as outras perguntas que mandaram aqui sobre Photoshop e essas coisas, você vai responder no próximo. Rapidinho, perguntaram outra coisa aqui, ó. Esse Photoshop precisa baixar ou pode usar online? Esse Photoshop, ele precisa baixar, mas ele não precisa instalar. Ele não precisa ser instalado, tipo, no HD. Você não precisa usar online, ele não usa internet. Tá, Rosana? Lela, eu Aí ia falar para você responder essas perguntas quando a gente voltar. Acho que a gente fechou. agora são 4 horas em ponto. Então vamos dar um intervalinho aí de 10 minutos em vez de 15? Não, vamos dar 15, pode ser, porque eu vou ter que abrir, os arquivos, deixar tudo preparado. Pode Tá. ser? Então, São 4h15. aí, pessoal, a gente só desliga os microfones, desliga as câmeras e 4h15 a gente volta para pegar as ferramentas, que aí ela vai explicar o Photoshop, vai explicar o Canva e aí também você termina de responder essas perguntas mais técnicas. Pode ser? Enio, eu vou falar para no final a gente abrir um debate, assim, só porque a gente está com o tempo bem apertado de formação, né? A gente já vai dar uma atrasada, então lá no final, quando acabar tudo, ficam as pessoas que quiserem entrar fazer algum debate e colocar algumas colocações, e aí a gente entra lá no final, tá bom? Então tá bom, gente. Não saiam da sala, mas se saírem, pode pedir para entrar de novo, mas não saiam. Então, em 4h15 a gente volta.
Gente, eu não entendi nada.
Porque agora eu não estou ouvindo nada, está falando. Não quero falar nada não, gente. Eita ferramenta, o que eu estou fazendo? Oi, gente. Estamos quase voltando. A Marcela está terminando aí de abrir os programas que ela vai ensinar agora, porque agora a gente vai aprender Canva e Photoshop, né? Passar pelos dois, aprender não tudo, porque o tempo não vai dar. Enquanto isso, vou informar para vocês que as perguntas elas vão ser feitas pelo chat, para vocês mandarem as perguntas, as dúvidas, tanto aqui pelo Meet, quanto pela transmissão ao vivo no YouTube. Pode mandar as perguntas por lá também, que a gente está encaminhando as perguntas dos dois lugares, dos comentários dos dois lugares. E aí, no final hoje, a gente vai encaminhar um e-mail para todo mundo que participou com um certificado da formação, essa apresentação que ela está passando, né, para facilitar o estudo de vocês, depois, quem quiser acessar aí, quem quiser ver, e os links, todas essas referências que a gente está dando aqui ao longo da formação, tá? A gente manda tudo por e-mail depois. E também o curso vai ficar salvo no canal do YouTube, que infelizmente a gente teve um probleminha no começo, que não foi o nosso, mas da Frente Brasil Popular de Minas Gerais, mas está salvo no canal do YouTube no Extra América, que é de um curso também do nosso campo. Então, quem quiser ver de novo, mandar para outras pessoas verem. Quem não pôde participar hoje, perdeu, pode acompanhar por lá também, tá bom? E aí, no final, como gerou algum debate aí também no chat, no final da formação, a gente pode combinar aí
quem quiser ficar para debater mais sobre as questões que surgiram aí, a gente pode ficar para fazer um debate. Mas aí também a gente não extrapola, coloca a parte, né, para não extrapolar o tempo do curso. Marcela, já pode voltar aí? 2 minutinhos, calma aí. Tá. Outra coisa, eu vi que vocês deram bastante exemplos aqui no chat de outras ferramentas que vocês acham mais legais, que vocês costumam usar mais. A Marcela tá dando aqui algumas que são as que ela mais usa, né? Que ela mais gosta aí. Mas eu acho que isso também é ir fuçando, né? Ela deu uma aí de foto, por exemplo, que eu nunca vi também, e uso completamente outras, assim. Mas eu achei bem bacana essa troca aí no chat, acho que a gente pode continuar fazendo. No final, eu tento pegar todas as dicas aí que vocês deram e a gente faz uma lista de vários e aí a gente testa depois. Cada um olha aí e a gente testa depois. Vou pedir para todo mundo desligar o microfone e desligar a câmera quando a Lela voltar, não precisa ser agora, porque isso deixa de pesar a internet, né, e o Meet aqui, para ficar tudo tranquilo, para ela apresentar sem ficar travando, nem nada, tá bom? Não precisa reconfirmar o e-mail, a gente já tem. Não vai ter lista de presença, a gente também já tem. Oi, gente. Gente, voltei. Gente, igual a Isa falou, enfim, né, tem muitos, enfim, né, tem um tempo, né, que já tô na Marcelas, adoro, né, porque, tipo, eu e a Isa, a gente tá, né, usando o mesmo nome aí aqui na sala, né, então a gente fica como Marcelas. Enfim, né, tem um tempo, né, já que estou nessa trajetória do design e vim já tentando várias ferramentas diferentes e acho que estamos sempre dispostos, inclusive, aprender novas, né? Eu acho que a gente nunca vai querer parar de aprender, não, né, gente? Imagina o dia que a gente fala assim, não, gente, agora cansei, chega de aprender, porque agora eu já tô pronta, agora eu já chego, agora eu já sei tudo. Imagina, gente, nossa senhora. Não existe isso, não. Eu acho que quanto mais vocês conseguirem, tipo assim, passar pra gente, inclusive, ir desenvolvendo, é massa, assim. Essas ferramentas que eu uso foi, tipo assim, a combinação que eu consegui adaptar pro trabalho, pro que eu preciso, né? Tipo assim, pro que eu preciso, isso me é suficiente hoje, assim, né? Tipo assim, então, acho que a gente pode ir trocando, inclusive, essa figurinha para a gente ir melhorando o que a gente pode ir. Acho que o número de pessoas que entraram em contato para poder se inscrever num curso de design popular. Não, Thiago, acabamos de começar. Diz muito sobre a demanda que nós temos, né? Tipo assim, de troca, de conhecimento, de vontade, da gente poder, tipo assim, conversar entre a gente, né? Então, eu acho que a gente precisa arrumar essas formas mesmo, tipo assim, da gente saber mais sobre o design de maneira acessível, assim. Se a gente conseguir fazer essa listinha, igual a Isa propôs, né? Da gente passar essa listinha, a gente manda por e-mail e vamos ver o que a gente consegue desembolar e vamos sistematizando. Eu acho que a própria comunicação popular, ele é um reflexo, né, de um acúmulo, né, tipo, das organizações populares, que elas conseguiram sistematizar em décadas, né, tipo assim, o conhecimento, enfim, acúmulos históricos. Eu acho que se a gente conseguir juntar e ir acumulando e etc., é importante, né, para que a gente dê mais um passo, né, em relação enfim, uma nova sociedade que consiga ter
uma estética mais popular, uma democratização maior da cultura, uma democratização maior do conhecimento, da educação, enfim. Eu acho que vamos buscando essas formas junto mesmo, assim. É isso. Aí, vamos voltar, então? Todo mundo conseguiu esticar as pernas? É isso, né? Acho que é isso. Designer popular, eu acho que é. Vamos propagando o termo, Silvia. O que você acha? Se cada um falar um pouquinho, a gente bota esse termo para poder correr. Então, ó, gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai começando pelo Photoshop. Por quê? Porque apesar do Photoshop ainda ser muito muito excludente, assim, né? Tipo assim, a gente fala, né? Tipo, mas que bosta, eu sou a primeira pessoa, né? Tipo assim, a Ariane sabe.